A gente está em comemoração, mês festivo, mês do aniversário da igreja, e estamos orando, né, para que seja um tempo precioso na presença do Senhor, um momento de gratidão. A casa vai estar completando 9 anos, né, de existência, 9 anos que o Senhor tem nos dado esse lugar, 9 anos que o Senhor tem nos usado para ser uma resposta para esse lugar, né? E uma das coisas que a gente precisa ter muita convicção é do nosso chamado. E quando eu falo de chamado, eu não falo de ser pastora, ser líder de louvor, ser qualquer coisa, diácono, né? Um cargo. Quando eu falo de chamado, do chamado que o Senhor fez para a sua igreja, do chamado que o Senhor fez para nós como igreja do Senhor. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala a igreja, porque ela fala que a igreja, ela precisa ser sal e precisa ser luz. 2 elementos essenciais que tinha naquela época era sal e luz. O sal, ele era para trazer alimento, ele era para trazer tempero, ele era para trazer equilíbrio, né? Uma comida, quando a gente faz uma comida, obrigada, querida. Quando a gente faz uma comida que ela está sem tempero, sem sal, por mais que ela esteja temperada, o sal ele dá aquele toque, né? Ele ressalta o valor, o sabor. E a luz, como nos dias de hoje, a luz era essencial, porque não se fazia nada sem luz. Não se podia, determinada hora do dia, não se podia se movimentar pelas ruas, não podia, até mesmo dentro de casa, se mexer. Então, a luz, ela era essencial e é até hoje. Então, quando a gente entende que a igreja do Senhor, ela precisa sair do seu lugar de conforto e realmente entender o chamado dela, ela vai responder a esse chamado. Como que eu respondo a esse chamado? Primeiro, entendendo quem eu sou. Quem você é? Quem você é? Se eu perguntar para você quem você é, primeira coisa que você vai falar assim, meu nome é Salete. Mas quem você é, Salete, não é só teu nome. Você é mais do que um nome. Né? Se eu perguntar, Penha, quem você é? Aí a Penha fala assim, eu sou Penha. Mas a Penha não é só a Penha. A Penha é uma mãe, a Penha é uma avó, uma pessoa que tem um chamado, uma pessoa que exerce seu ministério dentro da sua família, uma pessoa que tem gostos, que ama, que tem dia que acorda aborrecida, e assim somos nós. Somos pessoas complexas, com muitas dificuldades, pessoas que têm habilidades, mas a gente está tão, o pecado nos destruiu tanto, que a gente tem muito mais dificuldade de enumerar até os defeitos. Se eu perguntar para vocês 5 qualidades que vocês têm, eu tenho certeza que vai ter um pouquinho de dificuldade. Tem gente que vai ficar assim, um pouquinho de dificuldade. 5, pensa aí, 5 qualidades. 5 só. Só 5. Pensaram? Acharam? Quem achou uma? Uma qualidade. Quem achou 2? Pelo menos 2. Ninguém achou 2? Só uma. Agora vamos lá. Pense em 10 defeitos. 10 defeitos. Já viu como a gente consegue enumerar? Aí os defeitos. Quem achou 10? Ih, pastor, eu sou ilimitada de defeitos. Não é assim que a gente fala? Porque a gente tem. O pecado nos estragou realmente. O pecado tirou a gente da nossa forma natural. Mas o Senhor, apesar do pecado, em Cristo Jesus, somos pessoas habilidosas. Somos pessoas que temos muitas qualidades. Talvez você não veja a tua qualidade, mas pergunta para essa pessoa que está do teu lado uma qualidade tua. Pergunta, Helena, para Margarete uma qualidade que ela tenha. Pergunta aí. Fala para ela uma qualidade que você vê nela. Uma qualidade que você vê nela. Não, tu fala... Isso é bullying. Isso é bullying. Fala uma qualidade da Margarete, Helena. Fala uma qualidade dela. Você se acha cuidadosa? Você está entendendo? Às vezes, nos olhos das pessoas, a gente tem qualidade que a gente nem sabe. Às vezes, nos olhos das pessoas, as pessoas falam para a gente coisas que falam assim, meu Deus, eu não sabia. Eu gosto de fazer aniversário. Quando eu faço aniversário, eu recebo muitos elogios. E, amém, Marlete?
eu recebo muitos elogios. E nesses elogios, muitas vezes, essas palavras, elas vêm como uma resposta de Deus para a minha vida. Porque pessoas chegam para mim e falam assim, olha, eu sou muito grata a Deus pela tua vida, pastora, porque no momento de dificuldade, você me ajudou. No momento assim, você me ajudou. No momento assado, um louvor que você cantou. Esses dias mesmo, uma pessoa postou um louvor. Muito tempo que eu cantei essa música na igreja que ela estava, ela falou assim, essa música foi uma resposta de Deus na minha vida naquele momento. Eu nem me lembrava mais da música. Deus tem nos levantado. Deus tem levantado a sua vida para que você seja o quê? Uma resposta. Para que você tenha uma resposta. Não só que você seja uma resposta, mas que você tenha uma resposta. Amém, igreja? 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 12 até o 18. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. 18, né? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, mas para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. A gente vai ficar só nesse texto, a gente não vai nem ler outros textos, que eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra. Quando a gente vai para Pedro, Pedro foi um homem experimentado, né? Foi um homem que era um pescador, que era rude, a Bíblia fala que ele era iletrado, impulsivo na forma de falar. Era aquela coisa, Margarete, não tinha filtro, batia aqui, falava aqui, né? Era assim, né? E muitas vezes Deus usou esse ímpeto dele. Tem uma vez que ele foi até elogiado por Jesus, porque falou assim, Pedro, não foste nem carne nem sangue que te revelou isso, porque fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele, pelo ímpeto, mas teve uma outra oportunidade, com esse mesmo ímpeto, ele falou, não, que isso? Aparta-te, Satanás, porque você não fala das coisas de Deus. Pedro era assim, como eu, como você, uma pessoa cheia de oscilações. Somos oscilantes. Hoje a gente acorda bem, mulher então é uma graça, mulher é uma tristeza, porque às vezes num dia a mulher acorda bem, na metade do dia está chateada com alguma coisa, no final do dia quer matar alguém, de noite já melhorou, já está calma de novo. Mulher tem muito isso por causa dos hormônios, né? E a gente é assim, Então, é assim, é normal, é natural. Pedro não era muito diferente disso. Pedro, ele passou pela moenda de Deus realmente. Porque quando o Senhor Jesus estava com ele, naqueles 3 anos e meio, ele foi chamado para ser um dos líderes. Já com Jesus, ele sempre estava junto, Pedro, Tiago, João, né, que a gente canta no barquinho, sempre estava Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João. Quando tinha umas missões mais difíceis, estava Pedro, Tiago e João com Jesus, estava Pedro, Tiago e João. E quando era pior ainda, Pedro estava perto. Deus sempre teve o cuidado de chamar Pedro para perto. Mas numa certa situação, o Senhor falou para Pedro assim, Pedro, Satanás pediu para peneirar você. Satanás pediu permissão, porque é assim que Satanás funciona, tá, gente? Não fiquem com medo que Satanás se levantou. Satanás, até para ele agir, ele pede permissão a Deus. E Deus só permite aquilo que ele quer nos tratar. E Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, Satanás pediu permissão para te peneirar. E eu orei por você. Eu não impedi, não. É tipo assim, eu orei, eu roguei por você. E quando tu te converteres,
Ajuda os irmãos, ajuda os irmãos na caminhada. Pedro, talvez, na hora, não entendeu nada. Não entendeu nada. Estava pronto, ele falou, Senhor, estou pronto a morrer por você. Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Não, eu estou pronto a morrer por você. E Pedro negou. E Pedro ficou envergonhado, e Pedro fugiu. Quando Jesus ressuscitou, apareceu para Maria, a Bíblia conta que Maria, ele chegou para Maria e falou assim, fala com Pedro e os discípulos. Podia falar, fala com os discípulos, que eu ressuscitei, não, fala com Pedro e com os discípulos. E Pedro, por 2 vezes o Senhor encontrou com ele, o Senhor não trouxe nenhuma palavra de repreensão para Pedro depois que ele negou, ressuscitado, Jesus ressuscitado. Não trouxe nenhuma palavra de correção por ele ter negado, por ele ter falado tantas coisas. E chegou num determinado momento, em João capítulo 21, que eles estavam ali, Pedro voltou a pescar, né? Eu gosto de uma música que a gente ouve muito lá em casa, né? Pedro é uma música que fala de Pedro, vou pescar, porque eu vendi o mestre por tão pouco, vou desistir dessa minha vida de crente. Vou desistir do meu chamado, vou pescar. E foi o que Pedro fez. Vou pescar, vou voltar para lá. Quero mais saber disso não. Isso não é para mim, não. E ele falou, vamos pescar. E os outros discípulos, vamos pescar também. E Jesus apareceu para ele. E Jesus apareceu lá na areia. E teve aquela multiplicação novamente. Porque quando Pedro foi chamado, lá em Lucas capítulo 5, também teve a multiplicação dos peixes. E o Senhor falou para Pedro, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, Pedro. Você é pescador de homens. E quando foi lá em João 21, o Senhor aparece para Pedro, faz a multiplicação novamente, mostrando, eu não te chamei para você não vai mais pescar peixe. Porque, gente, a vontade de fugir do nosso chamado é muito forte. Porque é uma coisa que eu costumo falar muito, às vezes as pessoas têm uma facilidade muito grande de glamourar, fazer um glamour em cima de muitas coisas. Um empresário chega aqui e fala, não, porque eu era pobrezinho, eu morava em tal lugar, hoje eu sou um grande empresário, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas para ele chegar naquela situação, só quem é um empresário, quem é um artesão, como nós somos uma costureira, sabe o preço que se paga para se chegar em algum lugar, a renúncia que se tem. E o chamado da gente também não é diferente disso. O Senhor chama, fala, eis que tem uma grande obra na tua vida. Aí você imagina logo o quê? Imagina os holofotes, já imagina aquelas coisas. Não é, paga-se um preço. Você nega muitas coisas. E quando o Senhor chegou para Pedro ali, fez Pedro confessá-lo 3 vezes, falando, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, apacenta minhas ovelhas. E Pedro experimentou do amor mais lindo que existe neste mundo. Não existe um amor mais lindo que o amor do nosso Deus. Um amor que perdoa, um amor que ama. E Pedro se transformou num grande homem, como a gente estudou aqui em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 3. Né? Não tenho, né, Elaine? Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta. E foi um homem usado. A Bíblia conta que quando Pedro passava, a sombra de Pedro, é claro que não é a sombra de Pedro, né, gente? Era o poder de Deus, através da sombra de Pedro, curava pessoas. De iletrado, de rude, de arrogante, que Pedro era assim, se transformou num homem cheio da presença de Deus. Um homem que realmente foi um líder que começou a igreja do Senhor. Ele e Paulo foram os dois, vamos dizer assim, os 2 homens que Deus mais usou. Pedro para os judeus, Paulo para os gentios, para que a palavra chegasse até nós hoje. Então, foi um homem muito usado. Quando ele chega aqui em 1 Pedro, que a gente leu, o que estava acontecendo nessa época? Já tinha se passado muito tempo. Jesus já tinha sido elevado ao céu, já tinha uns 30 e pouquinhos anos. 32, 33 anos. E estava mais ou menos em 63, 64 depois de Cristo. Estava tendo uma grande perseguição. Nero, que era o imperador daquele lugar, fez uma ruaça, colocou fogo, eram 14 cidades em Roma, ele colocou fogo em 10 cidades, subiu no mais alto monte, colocou uma roupa bonita, pegou a lira dele e ficava cantando, vendo a cidade pegando fogo. Quando a cidade acalmou, que destruiu 10 das 14 cidades, as 4 cidades que não pegaram foram a cidade dos cristãos.
Então, o que aconteceu? Os cristãos foram acusados de colocar fogo em Roma. Conta-se a história que foi uma matança tão grande, a gente já falou sobre isso aqui, foi uma matança tão grande que faltou estacas para que as pessoas fossem crucificadas. Muitos cristãos morreram crucificados. Muitos cristãos foram colocados nas ruas de Roma como poste de luz, pegando fogo para iluminar. Muitos. E foi nessa época que Pedro escreveu, foi nessa época que Pedro também morreu, foi nessa época que Paulo também morreu decapitado, por causa de uma acusação. Agora vamos lá. A gente às vezes fica muito aborrecido quando levanta falso testemunho contra nós, sim ou não? Ninguém gosta que fale mal da gente, principalmente daquilo que a gente não tem motivo. Se alguém falar que você fez uma coisa que você realmente tenha feito, você fala assim, realmente eu fiz, mas você ainda fica aborrecido. Mas quando alguém fala daquilo que você não fez, você fica com ódio mortal. Não é assim que acontece? O que Pedro estava trazendo para aquela igreja? Eu preciso trazer algo para a vida de vocês. E essa palavra eu quero trazer para nós hoje. Nós somos uma resposta para a nossa geração. E que geração é essa, pastora? A geração dos nossos filhos, a geração dos nossos sobrinhos, a geração da nossa casa, a geração do tempo em que eu vivo. Quanto tempo que você tem de vida ainda? Você sabe quanto tempo você vai viver? E uma coisa que eu vi essa semana que eu achei interessante, que herança é aquilo que você deixa para os outros. Herança é o que você deixa para os outros. Legado é o que você deixa nos outros. Deus tem nos chamado para deixar um legado. É a marca que você deixa na vida de alguém. Através do quê, pastora? Através de uma vida de obediência ao Senhor. Através de uma vida de submissão ao Senhor. Através de uma vida que abre mão até mesmo dos teus questionamentos para viver o propósito de Deus. E nunca, uma coisa que eu até escrevi aqui na folha anterior, que eu achei interessante, cadê? Até perdi, só porque eu quero. Não. Perdi. Uma das coisas que Deus chamou a gente para viver para outra pessoa. Não foi isso que eu escrevi dessa maneira, mas Deus me chamou para viver para outro. Porque quando eu vivo para outro, para fazer o outro feliz em Cristo Jesus, gente, estou falando de marido, de filho, estou falando em todo, eu me satisfaço nisso. Hoje o mundo, a Bíblia fala que nos últimos tempos o homem seria o egoísta. Por que é egoísta? É a pessoa que vive para o seu próprio umbigo, egoísta, movimento para ele mesmo, tudo para ele. Quando você faz alguma coisa para alguém, não te faz bem? Quando alguém chega para você e fala assim, a gente conseguiu disponibilizar uma cesta básica para uma família. Aí a pessoa trouxe uma resposta dessa família e falou assim, olha, ela agradeceu muito, porque foi muito bem-vinda a cesta que vocês mandaram. Não enche o nosso coração de alegria? Quando a gente faz alguma coisa por alguém, Deus chamou a gente para fazer alguma coisa por alguém. Deus não chamou você para viver o teu bel prazer. Deus chamou você para servir alguém, ou algumas outras mais pessoas. Quando a gente entende isso, a gente para de focar nos nossos problemas e foca no chamado que Deus tem para nós. Vamos no versículo 12? Olha o que Pedro fala. Pensa na situação que estava acontecendo. Os cristãos sendo acusados de terem colocado fogo, uma grande perseguição ia se levantar, uma grande situação ia acontecer. Aí Pedro chega e fala, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra o que fazem o mal. Então, já é uma resposta para a gente. Os olhos do Senhor vê todas as coisas. Os olhos do Senhor vê todas as coisas, vê em todas as coisas. Vê. Não fica nada encoberto aos olhos de Deus. Não tem isso lá em Hebreus, que fala que todas as coisas estão patentes aos seus olhos? Não tem nada encoberto. Mas, pastora, falaram mal, mas falaram isso, falaram aquilo. Os olhos deles estão sobre o justo, querido. Você foi justa, você foi justo, você agiu com justiça. Ele viu. E o Deus que vê, recompensa. Às vezes em secreto, como a palavra de Deus fala, mas ele recompensa. Eu estava até falando com o Dudu hoje, estava falando assim, a gente precisa fazer tudo como para o Senhor. Porque se a gente fizer as coisas para os outros, para as outras pessoas, tem hora que a gente se decepciona, não é assim? Pô, fiz tanto para fulano,
fulano nem reconhece. Fiz tanto para o ciclano. A gente faz como para o Senhor, servindo. Mas como para o Senhor. Servindo. Aí, olha só o que ele vai falar nesse 13, porque eu fico intrigada. Uma vez eu postei esse versículo na minha página, que eu sempre posto um versículo por dia, e uma pessoa, ela falou assim, eu não estou entendendo essa palavra, mas por quê? Você não pode pegar só um versículo e ficar isolado nele. Olha o que ele fala aqui. E qual é aquele que vos fará mal, se forem seguidores do bem? Segura aí, Bia, não passa para o próximo, não. Aí, na outra versão, fala assim, quem vos há de maltratar, se forem zelosos do bem? Quem aqui já sofreu fazendo bem? Eu já sofri. Fazendo bem, eu já sofri. Quando você lê só esse versículo, você fala assim, então, pastora, isso aí não está legal, porque eu já fiz o bem e responderam com o mal. Eu já fiz o bem e responderam com ingratidão. Eu já fiz o bem e quando eu virei as costas, a pessoa me apunhalou pelas costas. Mas olha só o que ele fala no versículo 14. Mas também, porque a questão, gente, quem vai maltratar vocês se vocês forem seguidores do bem? Aquele que é sensato vai ser grato a você, porque tem gente grata nesse mundo, tá? Tem gente grata nesse mundo. Tem gente que reconhece, mas ainda que, versículo 14, mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Se você fez o bem em obediência à voz do Senhor, se você fez o bem, obediência ao chamado do Senhor, se você cumpriu o teu propósito e as pessoas não reconheceram, o Deus que vê todas as coisas, como a gente leu no versículo 12, Ele recompensa, não fica preocupado. No momento certo, a honra vem. A gente gosta de falar, né? O pessoal gosta de falar de honra, mas o que é a honra de Deus? A honra de Deus é quando você realmente entende que aquilo ali vai fazer você crescer, que aquilo ali vai fazer você tirar o foco da onde, às vezes, você está focando, do que eu estou focando, porque às vezes a gente está focando no homem. E a gente não tem que focar no homem, a gente tem que focar no Senhor. E o Deus que vem em secreto te recompensará. Então, se estamos padecendo por amor da justiça, somos felizes, bem-aventurados. Somos pessoas, como que fala, plenas. Essa bem-aventurança, quando a Bíblia fala de bem-aventurança, é uma plenitude. É aquela felicidade de plenitude. É quando você olha e vai falando, eu não tenho falta de nada, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso. E não temais com medo dele, nem vos turbeis. Versículo 15. Antes, aí que é o versículo-chave para a palavra de hoje. Antes, você vai fazer o bem. Quem vai maltratar vocês se vocês fizeram o que é bem? Tá, estão maltratando. Mas se estão padecendo pela justiça, por causa de Cristo, vocês são felizes. Mas o que ele fala? Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus fala isso em Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a santificação, você não vai ver o Senhor. Ele fala, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estai sempre preparado para responder com... Aí que está o negócio. Porque quantos de nós respondemos? Mas não é com mansidão. Não é com mansidão. É com ódio, né? É aquela coisa assim, eu também agora eu vou falar, né? Eu tenho que falar. Mas a gente perde a razão. Toda vez que a gente responde, estando com razão, mas responde de forma arrogante, de forma sem ter essa mansidão, a gente perde a razão. Porque a gente acaba agindo na nossa própria força. A gente acha que no nosso muito falar, a gente vai conseguir responder. Mas o que ele fala? Antes de santificar o Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados, igreja, sempre preparados para responder com mansidão e com temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então as pessoas vão chegar para você e vão falar assim,
Olha só, não entendi a tua atitude. Quando a pessoa te tratou tão mal e você fez aquilo, você, ao invés de ir lá brigar, de ir lá se defender, você foi lá. Como assim? Como que tu agiu dessa maneira? As pessoas, elas estão observando a gente. Aí você vai dar o quê? Vai falar o quê? A razão, por que você agiu assim? Por que você agiu assim? A razão porque eu agi assim é porque o Senhor, Ele me resgatou, eu não prestava também, não. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, uma frase, é de um teólogo antigo, que ele fala assim, se alguém falar mal de mim para você, não se preocupe, porque ele não falou quase nada, eu sou pior do que falaram para você. Ninguém gosta de falar isso. A gente já viu a nossa justiça? A gente tem uma justiça própria, né? A gente se acha sempre melhor do que os outros. A gente sempre se acha, gente. A gente se acha melhor do que os outros em muitas questões. Mas eu não sou como fulano. Fulano bebe. Eu não bebo, eu só fumo. Beber e fumar é a mesma coisa para Deus. Não, eu não bebo nem fumo. Mas você fofoca? Então você está igual o fulano lá do mundão. Eu não uso drogas, pastor. Eu não bebo, não fumo, não uso drogas. Entendeu? Mas o Senhor quer mostrar para a gente que a gente não é melhor porque a gente não faz as coisas, porque pecado está em todos nós. A gente é melhor por causa do Cristo que habita em nós, por causa da esperança que Ele nos deu, por causa daquilo que Ele fez por mim e por você. O que Ele fez por mim e por você? Ele tirou você de onde você estava. Ele me tirou de onde eu estava, que se eu estivesse lá, talvez não estivesse nem com vida. Ele me tirou de lá, me pensou e falou, filha, você é minha filha, eu te chamo por filha, eu te mudo, eu transformo a tua vida, para que você tenha com que responder, mas responda com mansidão, com temor. E se alguém pedir a razão da esperança que é em vós, responda, fale. Versículo 16, tende uma boa consciência. Isso que eu acho muito legal. Tendo uma boa consciência, porque vamos lá pensar em consciência. O que é consciência? Consciência é todo aquele entendimento, aquela psique que você tem de você mesmo, aquele entendimento que você sabe de você mesmo. Quando eu comecei aqui a pregação, o que eu perguntei? Fale cinco qualidades tuas. As pessoas enumeraram uma qualidade só. Ninguém foi capaz de falar 2, 3, 4. Defeito, 10. Então, Paulinha acusando a irmã aqui acusando a irmã aqui na coisa. A gente tem essa, porque a nossa consciência, ela nos acusa. Verdade ou mentira? A nossa consciência, ela acusa a gente. O que a consciência ela fala? Você é mentirosa. Você é adúltera. Você pega dinheiro, rouba as coisas. Não é isso que a consciência ela faz com a gente? Não estou enumerando pecados de ninguém, só estou falando algumas coisas. Mas quando a gente vem para Cristo, quando nós estamos em Cristo, Ele quer mudar a nossa consciência. Você não é mais. Em Cristo Jesus você não é mais. Você até era. Eu já fui. Mas em Cristo Jesus não. Tendo uma boa consciência. Tendo uma boa consciência de quem você é agora em Cristo Jesus. Em total transformação, em total, a Bíblia fala que nós estamos aqui sendo transformados de glória em glória até ser a imagem perfeita de Cristo. Mas ainda não estamos na imagem perfeita de Cristo. Eu acho interessante, Paulo fala isso, ele fala assim, aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Tudo no verbo do passado. Glorificou, justificou. Quer dizer, nós estamos glorificados. Sim ou não? Sim. Sim. Mas ainda estamos aqui. Então, não. Mas aos que chamou, ao que predestinou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Estamos de glória em glória. Um passo de cada vez. A Luli estava falando isso ontem lá, né? Ela é fisioterapeuta e uma das coisas que é falado para a pessoa que tem reabilitação para andar, fala assim, olha, você vai dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. A vida da gente é o quê, gente? Passo de cada vez. Eu vou conseguir dar 10 passos, pular daqui para o 10º passo, mas se eu andar 10 passos, eu consigo chegar ali.
Não é assim? A vida da gente é isso, de glória em glória, sendo transformado à própria imagem de Cristo, tendo uma boa consciência. Qual é a boa consciência? Daquilo que Cristo fez na minha vida, daquilo que eu nego todos os dias por causa de Cristo, daquilo que eu quero viver todos os dias por causa de Cristo. Aí ele fala, para que naquilo do que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Qual era a situação lá? Vamos voltar para ali. Eles estavam sendo acusados de colocar fogo em Roma. Eles estavam sendo acusados de, naquele fogo ali, muitas pessoas morreram. Estavam sendo acusados de destruir patrimônios. Estavam sendo acusados de matar pessoas. Mas a boa consciência deles era o quê? Eu não fiz isso. Eu tenho consciência daquilo que eu fiz. Você precisa ter consciência daquilo que você fez e daquilo que você também não fez. Mas ele fala assim, ó, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos. Por quê fiquem confundidos? A tua conduta está tão em Cristo, de glória em Cristo, que as pessoas vão falar, mas como que esse homem fez alguma coisa errada, se eu só vejo ele fazendo o que é certo? Como essa mulher fez alguma coisa errada, se eu só vejo ele fazendo o que é certo? Vão ficar confundidos, confusos, como assim? Como que fulano está... A pior coisa quando a gente ouve é quando um pecado oculto de alguém, principalmente alguém que está na mídia, vem à tona. Dá uma angústia no nosso coração que a gente fala assim, gente, a conduta dele era uma conduta tão boa. Quem já passou por isso? Poxa, a conduta do pastor fulano era a conduta... Como que ele fez isso? Porque não é o certo, gente. O certo não é a gente ser pego dos nossos pecados ocultos. O certo é a gente viver de dia após dia, negando a nossa própria carne, para que as pessoas ficam até confusas, por causa da nossa boa conduta em Cristo, por causa do nosso posicionamento em Cristo. Por isso que Deus tem chamado as nossas vidas. Porque hoje o crente, ele é mal visto na sociedade. Hoje o crente é tido como caloteiro. Te desafio a ir lá nas Casas Bahia, apresentar o teu contra-cheque falando que você é pastor. Eles vão rir da sua cara, como riram, como eu já soube que riram de pessoas, porque falam que é caloteiro, fala que crente é caloteiro, é 7-1. Gente, e é impressionante, eu trabalhei muito tempo numa firma, e tinha gente que chegava lá e queria comprar o biscoito fiado, e falava assim, não, pode confirmar, ai meu, eu sou uma serva do Senhor, um servo do Senhor. Era caloteiro. Tinha um cheque de R$1.000 lá, de 300 anos atrás, de uma pastora. E que falou, não, eu sou uma serva do Senhor. Gente, quem tem uma boa conduta em Cristo Jesus, não se esconde atrás dos rótulos. Sou uma cristã, sou isso. Fala, eu dou a minha palavra, eu vou cumprir minha palavra. E cumpre. Por causa da nossa boa conduta em Cristo. E cumpre essa palavra. Não porque você é o grandão ou a grandona, mas por causa de Cristo. Por causa daquilo que Ele fez por mim e por você. Amém? Continua aí, Bia, para a gente já ir partindo para o final. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. É melhor. A consciência não vai acusar. Pior coisa é quando alguém fala mal. Eu me lembro, eu já sofri muitas coisinhas de fofoca, mas teve umas vezes que as pessoas falaram coisas que elas tinham razão no que falaram. Meu coração doía por causa da maldade das pessoas, porque as pessoas são muito maliciosas quando vão falar mal de alguém, porque quando você fala mal de alguém, quando eu falo mal de alguém, de alguma maneira eu me sinto melhor do que aquela pessoa. Isso é natural. Por isso que as pessoas gostam de falar mal das outras. Porque eu não sou igual a ela. Nisso aí eu não tenho pecado. Nisso aí eu não erro. E afago um pouquinho, né, o coração. Mas a gente botar na peneira, ninguém presta. Nem eu, nem você, nem ninguém aqui presta. Né? Mas melhor é padecer fazendo bem, se é a vontade de Deus assim, do que fazendo mal. E o último versículo diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo, Cristo. O justo, por quem? Quem são os justos? Fala, eu sou uma injusta. Nós somos esses injustos. Para levar-nos
a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E essa é a gratidão que o Senhor tem colocado, que nós temos que ter diante dele. Essa é a gratidão que eu preciso ter diante do Senhor. O justo, pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E eu enumerei algumas pessoas aqui que foram resposta de Deus na época deles. Abel foi uma resposta de Deus. Qual a resposta que Abel deu lá, Abel e Caim? Qual foi a resposta que Abel deu? Abel não fez. Qual foi a obra que Abel fez? Abel ofereceu um sacrifício agradável ao Senhor. Até então, ninguém tinha oferecido um sacrifício igual de Abel. E qual foi o preço que Abel teve? Foi morto pelo seu próprio irmão. E até hoje a gente fala de Abel. Até hoje a gente fala de Caim. Noé, a Bíblia fala que ele era íntegro e reto no meio de uma geração corrupta e pervertida. A ponto da Bíblia falar que o meu espírito não contenderá mais com o homem. A Bíblia fala isso lá em Gênesis capítulo 6. Mas foi achado Noé íntegro. E ele ali pregava para pessoas que a gente lê na Bíblia. Muitas dessas pessoas que a gente lê, Matusalém, viviam naquela época. Tudo pessoas cristãs. Ele falava de arrependimento, ninguém ouvia ele. De uma multidão, 8 pessoas se salvaram. 8. Outra coisa que eu preciso falar para vocês. Não pense que nós somos maioria. Não pense. Servos do Senhor mesmo, servos do Senhor, que não buscam própria glória, que querem viver o reino de Deus. Não pense que é maioria, não é maioria. 8. Neemias foi uma resposta de Deus para a construção do muro. Esdras para a construção do templo. Foi uma resposta que Deus deu ali para aquela geração. Davi foi chamado pelo Senhor quando ninguém nem via Davi. Maior rei da história. Através da descendência veio Cristo. Só que esses homens, gente, todos eles morreram. Quem está vivo hoje? Vocês estão vivos? Tem gente viva aqui? Então, quem Deus vai usar? Os vivos que estão aqui, que estão espalhados pela face da terra, não é verdade? Deus vai usar você. Talvez como Abel, geralmente as histórias não se repetem muito, não. Já viu? Não vi na Bíblia outro Abel, não vi na Bíblia outro Neemias, não vi na Bíblia outro Davi, porque nós somos únicos, não é verdade? Nós somos únicos, digital, a íris dos olhos, cada um tem um chamado, quietinhos, outros mais mais expansivos, outros mais... Deus chamou você, Deus me chamou, nos chamou para fazer a diferença. Comece dentro da sua casa, comece intercedendo. Comece falando, Senhor, eu quero falar a tua palavra pelo menos para uma pessoa essa semana. Eu quero ser um instrumento do Senhor, pelo menos para uma pessoa, em nome de Jesus. Amém?